Bom dia, pessoal. O meu nome é Adriana, sou gerente de pesquisa qualitativa no Qualibest e estou muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. E vou falar, antes de começar a apresentação, falar rapidinho sobre o que é esse projeto, tá? Esse projeto nasceu de uma vontade de trazer um novo olhar sobre a quarentena. E mais do que entender o que as pessoas estão consumindo, deixando de consumir, o objetivo aqui era entender o daqui para frente. Como é que elas se sentem? O que será a nova realidade sob a ótica dessas pessoas? E como as coisas mudam o tempo todo nesse período, a gente pensou que deveria ser alguma coisa bem ágil, né? Um projeto bem rápido. Para vocês terem uma ideia, do recrutamento até o final do campo, foram apenas 4 dias. O trabalho que a gente fez aqui é um trabalho qualitativo e a gente fez um trabalho todo projetivo. Ou seja, a gente colocava perguntas e pedia que eles respondessem através de imagens. E por que isso? Para tirar eles do racional, para tirar eles do óbvio, apesar que vocês vão ver coisas aqui que naturalmente são esperadas, que a gente já viu em outros lugares, mas para fazer com que eles se projetem, com que eles saiam um pouquinho, né, do concreto. Tá? Então, a gente pedia que eles respondessem através de imagens e explicassem as imagens em depoimentos. Todas essas imagens, a gente selecionou essas imagens, os depoimentos, e a gente colocou aqui essas imagens e depoimentos para vocês verem e trazer tudo isso, né, à realidade. E esse trabalho que a gente fez, que depois eu analisei, vocês vão ver agora. Eu espero que vocês gostem e que também sirva de inspiração para que vocês olhem para tudo isso de uma nova forma, tá bom? No chat que tem aí, vocês podem colocar as dúvidas que vocês tenham ao longo do trabalho, e ao final a minha equipe vai compilar essas dúvidas e depois vai me enviar. Ao final de toda a apresentação, eu vou responder, tentar responder o máximo possível, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. 2020 era para ser mais um ano começando com grandes expectativas, sonhos e planos. Mas algo que ninguém consegue ver, cheirar ou ouvir mudou os rumos do planeta. Mudou hábitos, transformou casas em escritórios e escolas. Gerou estoque de itens impensáveis. E até lançou uma nova moda. Esvaziou as ruas e as deixou do jeito que só vemos em filmes e cartões postais. E mesmo não parecendo real, foi capaz de mudar a realidade. Mas qual será a nova realidade? Que transformações internas estão vindo desta experiência tão extrema? Qual o impacto para as marcas? Quem vai nos contar são 24 painelistas que foram engajados em uma comunidade online de 3 dias. A seguir, apresentamos uma história contada por imagens e textos postados por eles e uma análise feita por nós. Bom, a primeira conclusão que a gente chegou é que o mais simples se tornou o mais importante, né? O isolamento social fez com que viesse à tona uma série de reflexões. Entre elas, né, o contato virtual, que era uma escolha, ou seja, no dia a dia, na correria, as pessoas passavam para falar com seus familiares, davam um oi pelo WhatsApp, mandavam um áudio. Muitas vezes não se davam ao trabalho de telefonar, de bater um papo. Tudo isso veio à tona e as pessoas pararam para pensar: nossa, mãe, eu mandava um áudio, eu falava um oi, eu não parava um tempinho para ir até a casa da minha mãe,
e ir lá encontrar o meu amigo. Eu estava num restaurante, ficava só no WhatsApp, né? Então, agora que não tem escolha, que essa é a forma de se comunicar na quarentena, as pessoas sentem falta do contato físico. Então, isso veio à tona, e aqui vocês veem algumas imagens que as pessoas postaram sobre isso, né? E esses textos nas caixinhas, o que as pessoas tinham falado. Ao longo da apresentação, eu vou ler uma ou outra para não ficar cansativo, né? Então, aqui, olha, na correria do dia a dia, nós costumávamos substituir o contato físico com as pessoas pelo contato virtual. Um oi por telefone era mais conveniente do que um abraço pessoalmente. Hoje, privados disso, eu vejo o quanto era importante. Com certeza, a minha maior reflexão nesse período foi aprender a valorizar mais os contatos pessoais. Sentem falta dos amigos, da família e de um abraço apertado. Queria dar e receber um abraço bem apertado, daquele que a gente demora mais tempo e não tem pressa, daquele que a gente deixa um pedacinho da gente e carrega no peito um pedacinho da pessoa amada. Aqui tivemos vários depoimentos de avós que sentiam falta de botar o neto para dormir, sentiam falta daquela presença do netinho na casa no domingo, né? Então, todo esse contato com a família, que a gente sabe que o brasileiro já valoriza bastante, ele vem ainda mais forte nesse momento, onde as pessoas estão privadas dele. E pensam como os valores estavam se invertendo. Valorizam atualmente, estão valorizando mais as pequenas coisas, que ao final eles veem que não eram tão pequenas assim. Então, por exemplo, a liberdade, a saúde, né? Então, olha aqui, olha, tenho redescoberto o valor das coisas simples e de como a liberdade nos é cara. Temos, em situações diferentes de agora, a possibilidade de ir e vir tranquilamente e não nos damos conta da importância dessa autonomia. O digital, então, deve ser para coisas que o dinheiro compra. O uso massivo da internet nesse período e de aplicativos vai se consolidando como um hábito. Ou seja, vamos deixar o digital para aquilo que ele deve ser. E o pessoal, para eu ter contato com as pessoas que eu gosto, né? Então, esse novo hábito de uso, quer dizer, não é um novo hábito, mas para algumas pessoas até pessoas que, de repente, tinham alguma barreira de compra pela internet, estão tendo que vencer essa barreira, outros que já compravam e começam a comprar mais, e talvez descubram novos sites, novos itens para compra, novos aplicativos de serviços. Então, tudo isso está surgindo nesse momento. Nesse período de quarentena, tenho utilizado bastante a internet para fazer compras. É algo que pretendo seguir praticando depois. Bom, mesmo isoladas, e até por isso, as pessoas se uniram. O senso de igualdade dita novos comportamentos. Estar sob a mesma ameaça e experimentar a mesma vulnerabilidade lembra que somos todos iguais. As pessoas, nesse momento, não podem dar as mãos, mas elas querem estendê-las a quem precisa, né? Então, é toda essa análise de que a pessoa sendo rica, sendo pobre, de um país desenvolvido, subdesenvolvido, independente da raça, da religião, está todo mundo na mesma ameaça, passando pela mesma incerteza. É claro que as situações mudam, uns têm acesso a algumas coisas que outros não têm, mas a sensação ela é única, né? E aí as pessoas percebem que elas não são nada, né? Que somos todos iguais e que ela precisa sim ajudar o próximo. Então surgem aquele sentimento de empatia. Eu vou fazer parte de grupos voluntários, fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso também vai ocasionar... Peraí, desculpa, pulou. Uma valorização aos produtores e comércios menores. Por quê? Porque são eles que estão mais vulneráveis nesse momento, né? Então, os pequenos produtores, os comércios menores que não têm como se bancar por muito tempo fechados, eles ficam muito vulneráveis. E o que acontece? As pessoas acabam se juntando e querendo comprar dessas pessoas, né? Então, não sei se vocês estão vendo no dia a dia de vocês, eu tenho visto muito, né, em grupos que eu participo,
pessoas pessoas que estão divulgando trabalho de amigos, trabalho de conhecidos, de vizinhos, pessoas que se reinventaram, estão fazendo máscaras de tecido, e pessoas que estão falando assim, poxa, ao invés de eu comprar um salgado numa rede grande de fast food, eu vou comprar o salgado do rapaz aqui da esquina que está com a loja fechada, mas ele avisou aqui no prédio que ele está distribuindo salgado, que ele está levando em casa. Então, assim, esse tipo de coisa que ganha importância, tá? Então, isso já vem desse sentimento de empatia pela dor do outro, tá? Então, creio que é um período para repensar o consumo sob diversas perspectivas. Comprar somente o necessário, valorizar o microempreendedor, verificar com mais seriedade a qualidade e durabilidade de um produto, observar a limpeza do ambiente de armazenamento dos alimentos, etc. Valorizar o comércio local, as pequenas empresas que estão passando por dificuldades, ao invés de comprar de grandes marcas e estabelecimentos. E aí o que acontece? Junto com tudo isso, o consumo sustentável vai se consolidando, né? Porque o consumo sustentável que pensa não só no que está na ponta, mas ele pensa em toda a cadeia produtiva, que vai desde o pequeno produtor, passando por todos os envolvidos nessa cadeia. Então, a sustentabilidade e a responsabilidade social, elas vão falar cada vez mais alto. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Tá? Já era uma tendência forte, a gente já vê várias coisas nesse sentido, mas agora, com toda essa reflexão, isso vai ficando cada vez mais importante, né? Olha aqui um exemplo. Eu estou pensando aqui, né? Outra coisa que já vinha fazendo e vou aumentar é só comprar de empresa que mostre algum comprometimento com a sociedade, com o meio ambiente. Não compro de empresa alinhada com mentalidade de exploração do trabalhador, supressão de direitos e que coloca seu lucro acima da vida. Gente, vocês vão ver isso mais para frente, quando a gente perguntou a empresas que são bons exemplos disso, como é que isso, nesse momento, para as empresas, né, em relação ao marketing institucional, isso é muito importante, tá? Bom, as incertezas trazem um desejo de controle e uma nova visão da vida. Então, o que acontece? Tudo que está lá fora, toda essa situação, eu não posso controlar, né? Eu não sei, uma hora dizem que é uma gripezinha, é uma gripezinha? Não, não é uma gripezinha, as UTIs estão lotadas, mas estão lotadas mesmo, é a mídia que está amplificando tudo isso, né? O que está acontecendo, né? Então, esse bombardeio de notícias que a gente fica procurando saber fontes mais confiáveis, menos confiáveis, tudo isso deixa todo mundo sem controle, porque a verdade é que é tudo muito novo para todo mundo, né? Ninguém sabe. Aí agora falam, quais os reflexos no corpo ao longo do tempo, mesmo quem se recuperou. Então, as pessoas ficam... É muita incerteza. Né? Então, pelo menos, deixa eu controlar o que eu posso. Né? O que está sob o meu controle, eu vou controlar. Bom, uma das coisas que vem logo é o planejamento financeiro. Por quê? Porque, naturalmente, com tudo isso acontecendo, vai vir aí, já está acontecendo, uma recessão econômica. Então, tudo isso traz essa reflexão, na verdade, cai a ficha de que é fato, as pessoas precisam se planejar financeiramente. Isso traz uma oportunidade para que bancos e financeiras ajudem as pessoas nesse momento e futuramente. Né? Novamente aqui, a chance de ser uma empresa com uma boa imagem institucional. Aquela história de, no momento que eu preciso, estar do meu lado, sabe? Porque as pessoas falam aqui em vários textuais, depoimentos aqui que eu coloquei, de pessoas que já vinham pensando em se planejar, né? Já vinham tentando fazer isso, mas acabavam não fazendo porque, não, vou fazer uma viagem, vou comprar uma coisa, vou comprar coisas que eu não preciso, né? Então, olha aqui, tenho pensado muito nas coisas supérfluas que eu costumava comprar, que só agora eu percebi que não são tão necessárias, pois não estão sendo usadas, ou não estão fazendo falta nesse momento. Espero que depois do período de isolamento eu consiga manter essa consciência sobre o meu consumo. Tenho pensado na questão de planejar melhor o futuro, pois tudo pode mudar muito rápido.
vejo as reduções de salários que estão acontecendo, demissões, enfim, penso muito nisso, planejar o futuro. E aí, qual que é a consequência? Um consumo mais consciente, né? Aquela história do menos é mais. Olha quantas imagens, gente, todas essas imagens que vocês estão vendo são imagens que as pessoas colocaram na comunidade, tá? E todas esses textuais que eu estou lendo, que estão em volta dessas caixinhas cinza, eu copiei literalmente, eu dei um copia-cola, tá? E aqui em cima tem a análise. Então, para vocês terem uma ideia do que as pessoas estão falando de consumo consciente, né? Ou seja, uma racionalidade maior na compra. Eu preciso disso? Será que eu preciso? Mais um sapato? Mais um tênis? Nossa, mas eu já tenho 2, eu preciso de um outro para combinar com aquela calça? Sabe? Então, assim, tudo isso está vindo, né? Olha, eu tenho um negócio aqui, não, eu vou dar. Poxa, mas eu ainda posso usar, ainda dá para eu usar. Então, essa reciclagem no uso das coisas, tá? E isso, o que acontece? Né? Vocês que trabalham em marketing, que trabalham em empresas, é muito importante isso nesse momento. Por quê? Porque aquelas promoções, aquelas coisas imperdíveis, né? Que ajudavam as pessoas, né? Olha, vem aqui, compra isso aqui, né? Aquela tentaçãozinha de comprar, a compra por impulso. Como é que vai ficar agora com as pessoas mais racionais na compra, né? Então, essas estratégias de promoção, elas também vão ter que ajudar no racional, ou seja, aquela compra tem que ser relevante, tá? Então, eu preciso disso. Como fazer com que o meu produto seja visto como necessário e não como mais uma coisa que eu estou comprando por impulso. Então, só para eu ler um aqui, olha. Vou parar e me organizar. Comprar agora somente o necessário, o que verdadeiramente preciso. Esquecer a ilusão de comprar só porque está em promoção ou é lançamento. Olha aqui, olha, a ilusão. Criar experiências de marca é cada vez mais importante. Gente, natural que as pessoas não falavam, né? Que eu quero uma experiência de marca. Isso a gente que é do marketing entende que vai acontecer e a gente fala, né? Como é que isso vem? Quando as pessoas falam, eu quero aproveitar mais a vida, eu quero viver intensamente, eu quero viajar, eu quero desbravar, eu quero conhecer novos lugares, eu quero ir para onde eu nunca fui. Gente, isso é experiência, isso não é consumo, né? Então, essa experiência, é claro que ela vai se refletir no consumo também, né? Então, a questão da experiência de marca, né, de você criar um momento marcante para essas pessoas, vai ser cada vez mais importante. Sei que muitas empresas já vinham trabalhando nisso, mas, de fato, é fundamental nesse momento. Olha aqui esses depoimentos, né? Nesse período de isolamento, percebi o quanto eu gastava dinheiro com pequenas compras supérfluas, com coisas que não são realmente necessárias e que não acrescentavam muito na minha vida. Sempre procurei economizar nesse tipo de gasto, tentando guardar dinheiro para gastar mais em experiências do que em bens materiais. Espero que depois do período de isolamento eu consiga manter meus gastos supérfluos reduzidos e consiga ter mais momentos felizes e experiências que me enriquecem mais do que bens materiais. Marcas conectadas a esses valores estão se sobressaindo e conseguindo admiração. É uma ótima oportunidade para fortalecer a imagem da marca. Ou seja, se vocês entendem quais os valores que as pessoas têm nesse momento, né? Mais do que aquilo que a gente vê no Facebook, no Instagram, o que você queria fazer depois da quarentena? Eu quero dar eu quero ir para a praia, eu quero dar um mergulho no mar. Gente, é mais do que isso, são valores que estão mudando, né? Então, quem consegue se conectar a esses valores de verdade, né, vai se sobressair e conseguir a admiração dessas pessoas. E o que acontece? Uma imagem da marca mais forte, né? Então, aqui, a gente pediu para que eles dessem exemplos, tá? De empresas que estão se sobressaindo nesse momento. Quais as empresas que estão
fazendo ações que vocês admiram, né? Que empresas vocês estão admirando nesse momento? Então, a gente vai ver aqui que aqui na qual surgiram algumas empresas que estão fazendo algo em prol da sociedade. Ou seja, lembra que a gente falou? Lá atrás eu falei, olhar para o outro, para a dor do outro, o que o outro está passando, né? Então, é isso. Empresas que estão olhando para o outro, né? Que estão vendo o que o outro precisa. E, nesse caso do outro, somos todos nós, a sociedade. Então, empresas que estão colaborando com isso, elas vão se sobressair. Aqui tem alguns exemplos, tá? Então, são tantos os exemplos, desde pequenas empresas até grandes empresas. Alguns donos de mercados e padarias colocaram em seus estabelecimentos a prateleira solidária para aqueles que estão em situação de necessidade. Grandes empresas adaptaram sua linha de produção para o combate ao Covid-19, como a Ambev, que está produzindo álcool em gel para doação. A Lupo e a Alpargatas estão produzindo e doando máscaras para hospitais do SUS. A New Balance, que também está fabricando máscaras, entre outras empresas, que doaram quantias em dinheiro para aquisição de respiradores e construção dos hospitais de campanha. Né? Olha, empresas de cosmético Natura está distribuindo álcool 70% para hospitais, creche, etc. A Magazine Luiza fez diversas doações e confirmou que não irá demitir ninguém. Gente, essa ação da Magazine Luiza, isso dela falar que não vai demitir ninguém, olha, teve muita menção na Quali. Eu vou trazer no próximo chart a nuvem de palavras que eu roubei do nosso estudo da Quant, porque eu achei que seria interessante mostrar para vocês aqui, tá? É o único chart que não é da Quali, é o próximo. Por que isso? Está todo mundo se vendo em risco, né? Está todo mundo, meu salário, será que meu emprego será mantido? E como é que eu vou achar um trabalho, um emprego nesse novo momento que ninguém está contratando, está todo mundo demitindo? Poxa, uma empresa que vai lá e afirma que não vai demitir ninguém, nossa, mãe, o institucional dela vai lá em cima, né? Então, olha aqui. Esse chart, então, eu roubei da Quant, né? De um trabalho também que o Qualibest fez. E a pergunta aqui era o seguinte: algumas marcas têm feito ações para ajudar nesse momento de crise. Você conhece alguma marca que fez algo para ajudar nesse momento? Essa nuvem de palavras eu tirei do nosso dashboard, né? Vou deixar aqui um tempinho, imagino que cada um esteja procurando aqui a sua empresa, né? Mas aqui dá para ver claramente, né, o destaque da Ambev e da Magazine Luiza, né? Ou seja, fazer e propagar também, né? Bom, mas, gente, o nome desse estudo é A Nova Realidade, né? Mas, afinal, qual será a nova realidade? E, afinal, qual será a nova realidade? Alguns acham que a página está em branco e uma nova história será reescrita. Mas também há quem acredite que tudo isso será esquecido e não haverá uma nova realidade. Será? Para responder estas e outras perguntas, nos dê um alô. Vamos adorar conversar com você. Mas se preferir escrever, bom, e aqui só umas notas técnicas, tá? Que eu não falei no começo, justamente para colocar vocês no clima do estudo, né? Então, assim, esse estudo ele foi desenvolvido em 8 dias, tá? Do campo à produção desse material que vocês estão vendo. A gente tem um painel que a gente recrutou as pessoas no painel e jogou essas pessoas imediatamente na nossa comunidade, tá? Então, já tinham as perguntas prontas e as pessoas entravam na comunidade,
durante 3 dias. A gente moderou essas pessoas, tá? Ou seja, fizemos postagens de aprofundamento, quando alguém respondia sem colocar imagem, a gente queria imagens, né? Então, a gente pedia, não, coloca uma imagem que representa isso. Então, o campo mesmo, a comunidade, foi 3 dias, e a análise e produção desse material, 4 dias, tá? Sobre o target, recrutamos 24 pessoas, entre homens e mulheres, de 30 a 55 anos, das classes AB, e pegamos pessoas que estavam em quarentena em casa. E por que isso? Porque a gente queria essas pessoas que tivessem tido esse choque de realidade, tá? Pessoas que tinham uma vida ativa e, de repente, se viam em casa com uma nova realidade, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui estão meus contatos, e é uma nova forma de pesquisar que a gente pode fazer para qualquer estudo, qualquer objetivo que vocês tenham, tá? Espero que isso, de alguma forma, também tenha ajudado vocês com insights e tenha provocado um pouquinho vocês a repensarem, tá bom? Foi muito gostoso fazer esse trabalho e obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou dar uma olhadinha agora aqui nas perguntas que a minha equipe consolidou e vou tentar responder o máximo que der, tá bom? Só um minutinho, que eu estou aguardando aqui as perguntas. Bom, aqui tem uma pergunta, né, da Yara, e fala assim: este tipo de atitude vem de todas as classes sociais e locais do país, porque entendo que existem alguns locais como periferias que continuam vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo, saindo nas ruas, visitando amigos, fazendo churrasco. Como vocês enxergam essas diferenças? Bom, Yara, a gente falou com os nossos painelistas, tá? Então, naturalmente, são internautas, pessoas que já têm um acesso, de fato, à internet, a um computador ou um celular. A gente pegou também a classe AB, porque são pessoas que têm uma capacidade de verbalização maior, né? Para a gente chegar a esses locais, como periferias, por exemplo, a gente teria que fazer uma pesquisa ou por telefone, ou ir até lá mesmo presencialmente, o que a gente não está podendo fazer nesse momento. A gente faz, mas esse corpo a corpo, esse físico, a gente não está podendo fazer. Então, assim, naturalmente, isso aqui que a gente mostrou, ele reflete essa parcela, né, da população que a gente falou, né? São pessoas de classe AB que, deixa eu voltar aqui no chart, ó, de 30 a 55 anos, homens e mulheres, e sim, de todas as partes do Brasil, porque uma das vantagens do online é justamente essa capilaridade, a gente poder chegar em vários locais, tá bom? Então, respondendo à sua pergunta, não representa todas as classes sociais, tá? É uma pesquisa que, de fato, a gente pegou um extrato, né, um segmento para falar sobre isso. Também essas pessoas, né, de classes mais baixas, assim, a gente não conseguiria fazer algo tão projetivo, né? São pessoas que têm até mais dificuldade de se expressar. São outras formas de abordagem. Bom, a outra pergunta, né? Como foi realizada a seleção dessa amostra de 24 pessoas? Que critérios foram usados? Onde foi realizado um mapeamento? Eu não entendi muito bem o que quis dizer com mapeamento, mas, assim, a gente selecionou no nosso painel, a gente tinha já feito uma pesquisa, né? A gente tem segmentos no nosso painel, a gente segmenta o nosso painel, então a gente conhece bem nosso painel. A gente disparou, ou seja, enviou a pesquisa, né? A gente enviou o convite, na verdade, para pessoas que têm esse perfil, né? Que a gente sabe do nosso painel que tem esse perfil e que já tinham respondido, né, numa outra pesquisa nossa, que estavam em quarentena, tá? Então, a gente enviou para essas e foram muitas pessoas querendo responder, mas a gente, como queria fazer uma coisa bem rápida, a gente selecionou 24, que para uma comunidade tão homogênea é ok, é uma amostra boa, né? Então, a gente selecionou 24 pessoas. Como critério, apenas esses demográficos, tá? Para deixar bem aberto mesmo e para a gente poder entender visões sem buscar um ou outro
perfil de pessoa. A gente queria realmente pegar pessoas que tivessem sentido a quarentena, tá? E vamos lá. As imagens partiram dos entrevistados ou foram estímulos? Não, todas as imagens que eu coloquei aqui, as únicas imagens que foram nossas são dessas capas introdutórias, tá? De resto, todos os slides que vocês veem com fundo branco, tudo veio dos entrevistados. Não tem aqui uma imagem que a gente tenha postado ou que a gente tenha estimulado. Porque a riqueza desse trabalho, né, a concepção desse trabalho foi justamente descrever a nova realidade a partir do olhar deles. Por isso, a nossa interferência foi zero. A gente só fez as perguntas. Então, a gente fez 8 perguntas. Isso aqui, a gente pegou esse conteúdo a partir de 8 perguntas que a gente colocou na comunidade online. E a gente pedia que eles respondessem através de imagens que a gente pudesse divulgar. Então, a gente pediu para que eles não colocassem, por exemplo, fotos deles, a menos que eles autorizassem a divulgação. Tá? Então, foi isso. Tá? Então, foram imagens puramente deles, porque o objetivo aqui era contar essa história a partir do olhar dessas pessoas. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu possa ter perdido. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Bom, muito obrigada. Alguma questão por não incluir a classe C no estudo, mais representativo no Brasil? Não, foi simplesmente uma escolha metodológica, né? Como a gente queria mostrar uma coisa mais projetiva, como a gente queria trazer resultados assim, bem ilustrativos, a gente escolheu a classe AB. Mas não tem nenhum problema, a gente poderia escolher sim a classe C também, tá bom? Então não teve nenhuma questão, foi só realmente uma escolha metodológica, né? Sim, a amostra foi Brasil todo, né? Alguém perguntou aqui se a amostra foi Brasil todo. Como será o futuro sem esse consumismo? Estaremos mais conscientes ou vamos sair comprando para desabafar? Pois é, Simone, você que colocou aqui essa pergunta, né? Essa é uma questão que a gente faz, né? No final do vídeo a gente até provoca, né? Porque muitas pessoas, a gente perguntou, né, como é que seria, e muitas pessoas falaram, não, a gente vai esquecer tudo isso e vai voltar todo mundo para as suas rotinas, né? E outras falaram, não, a partir de agora estaremos mais conscientes, né? Então, esse trabalho, ele também visa, né, fazer um pouquinho essa provocação. Como será o consumo, né? Isso aqui tudo é um discurso desse momento ou, de fato, vai mudar, né? Então, precisamos pesquisar para saber essas respostas. Vocês irão compartilhar esse material? Sim, vamos compartilhar. Deixa eu ver se tem mais. Bom, gente, eu vou... Deixa eu ver aqui, se eu estou vendo aqui se tem mais alguma coisa aqui. A gente também tem uns vídeos, né, que a gente fez, né, uma outra metodologia que a gente tem, já que vocês estão pedindo aqui classe C, né? A gente tem também os vídeos do Mergulho Express, outra metodologia que a gente tem bem ágil, né, bem rapidinho, ela pega depoimentos, e nesses sim a gente tem da classe C, né? Eu posso, depois se vocês quiserem, né, eles estão todos disponíveis no nosso site, né? E tem então esse depoimento das classes C, tá bom? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. O material também vai para o nosso site. A gente depois, o nosso marketing compartilha com vocês. Eu espero, de fato, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse momento aqui, tá bom? Então, um beijo aí para vocês, um bom dia, uma ótima semana. Tchau, tchau.